Salve, galerinha do X, tudo bem com vocês, meus queridos? Professor Teta na área, e hoje nós estamos aqui para uma aula de resolução de exercícios. Vocês que receberam aí uma listinha durante essa semana, né, tentaram fazer, quebraram a cabeça, revisando aí os nossos assuntos desde o começo do ano, e hoje eu estou aqui para que a gente possa resolver passo a passo cada um daqueles exercícios. Bora lá? Bom, pessoal, o primeiro exercício é referente aí à nossa primeira aula, né, estática de um ponto material. Relembrar aí quais são as condições para que um ponto material fique em equilíbrio, e eu trouxe aí um belo exercício da FUVEST, né, e ele fala o seguinte, bora lá. Para vencer o atrito e deslocar um grande container C na direção indicada, é necessário uma força F de 500 newtons. Na tentativa de movê-lo, blocos de massa 15 kg são pendurados em um fio, que é esticado entre o container e o ponto P da parede, conforme a figura. Para movimentar o container é preciso pendurar no fio. Vocês entenderam o que está acontecendo? Ó, vamos olhar. Eu tenho essa caixona grandona, né, marronzinha aqui, e eu quero deslocar essa caixa para a direita, indicado por essa seta vermelha. O que eu vou fazer? Eu vou colocando dentro dessa caixinha bloquinhos. Então vou colocando bloquinhos. À medida que eu for colocando bloquinhos aqui dentro, essa caixinha ela vai pesando, e ela pesando, ela vai puxar essa corda para lá. E essa corda vai começar a querer puxar essa caixa para a direita. A pergunta dele é exatamente qual a quantidade mínima de bloquinhos de massa 15 quilos que eu devo colocar para que o meu container comece a se movimentar. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, pessoal, no limite da situação. Eu quero descobrir a quantidade de bloquinhos para que todo o meu sistema fique parado. Por quê? A partir desse momento, a hora que eu colocar um bloquinho a mais, eu já sei que essa caixinha, né, aqui está pendurada aqui, ó, essa caixinha ela vai começar a descer e o meu container ele vai começar a se movimentar. Tudo bem? Nós fizemos exercícios não com essa dinâmica, né, mas exercícios onde nós tivemos o mesmo estilo de pensamento. Repare que o ponto mais importante de toda a situação é esse pontinho aqui, ó. Ele que está sofrendo a ação de todas as forças, né? Ele está sofrendo a ação dessa força, nessa corda que eu estou chamando de F, a força de tração nessa corda aqui azul, que eu estou chamando de T, e a força, peso dessa caixinha com os bloquinhos ali dentro, que eu estou chamando de P. O que eu fiz? Logo abaixo eu fiz um desenho isolado dessas forças. Então repare que aqui está o meu ponto vermelho, né, que é o meu ponto mais importante, e aí eu desenhei as minhas três forças. E de cara a gente já percebe que a gente vai ter um problema em quem, pessoal? Perfeito, exatamente na força T. Mateus, por que ela é o meu problema? Porque essa força está torta. E nós aprendemos que toda força que está torta, nós precisamos fazer o quê? Decompor a força. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu fiz olhei para o meu desenho, tirei ali o diagrama de forças, representei, né, nesse desenho geral aqui, ó, ok? E aí agora eu percebo que o meu problema é exatamente essa força que está torta. E aí no desenho do lado eu fiz a decomposição dela. Repare que eu peguei a minha força T e eu quebrei ela em duas componentes, Tx e Ty. E quando a gente faz essa quebra, aquela força que a gente quebrou, até desenhei ela pontilhada, ó pessoal, ela não existe mais. Tudo bem? Bom, a partir daí é que o meu exercício começa efetivamente a matemática dele. Então, o que nós temos que lembrar aqui embaixo? Ó, quando um ponto material está em equilíbrio, para que isso aconteça, a força resultante sobre ele tem que ser zero. O que isso significa? Ele não pode ter movimento de translação, nem no eixo X, nem no eixo Y. E para que isso aconteça, pessoal, eu escrevi duas equações. Olha só, para que ele não se mova horizontalmente, a nossa força F, ó, ela tem que ser igual ao valor de Tx.
Olha lá no desenho, ó. Para que o meu bloco não se mova nem para a direita nem para a esquerda, a nossa força F tem que ser igual ao Tx. E para aquele ponto também não suba e não desça, a nossa força P, cadê? Aqui, a nossa força P tem que ser igual ao Ty. Então, essas daqui, pessoal, são as duas condições que nós temos que garantir para que o meu ponto material fique em equilíbrio, tudo bem? Uma das equações eu chamei de equação 1, a outra de equação 2. Só que olha só, Mateus, como é que eu calculava o Tx mesmo e o Ty? Lembra que o Tx e o Ty, eles são componentes da força T. Então, para achar as componentes, a gente pegava a força T e uma a gente multiplicava pelo seno, a outra a gente multiplicava pelo cosseno, tá? Aqui, nem que a gente errasse, a gente iria acertar, porque nós estamos falando do ângulo de 45 graus. E quando o ângulo é de 45, o seno e o cosseno eles são iguais. Inclusive, ele te deu ali, ó, na imagem, em cima da figura, a tabelinha que você precisa usar do seno e do cosseno de 45 graus, tá? Mas vamos olhar ali na figura. Ó, o que é importante? O ângulo está aqui, pessoal. Olha o ângulo aqui, estou pintando ele. Tá? O meu Tx, ele não está encostado no ângulo. Então, o meu Tx, ó, ele está sem o ângulo do lado dele. Tudo bem? Em contrapartida, o meu Ty, ele está encostadinho aqui no ângulo. Ó. Ele está encostado nesse ângulo. Então, nós falamos que o nosso Ty, ele está com o ângulo do lado dele. Tá? E aí eu utilizei essas expressões para descobrir o que eu quero. Mateus, o que você está buscando? Eu estou buscando, pessoal, quanto vale o peso. Porque a hora que eu descubro o peso, eu consigo saber quantos bloquinhos de 15 quilos vão me corresponder àquele peso. E aí eu vou conseguir raciocinar para dar a resposta do meu exercício. Tudo bem? Então, olha só. Na primeira equação, o que eu descobri? Eu tinha força F e eu não tinha força T. Então, eu apliquei os valores, né? A força F vale 500, ele deu ali no enunciado, ó, informação dada aqui no enunciado. Ele me deu também o seno de 45, né? Que vale 0,7. Eu passei o 0,7 dividindo 500 e isso deu o valor da minha força T. Mas eu não estou preocupado com o T, eu preciso do P. Só que o P, pessoal, depende do T, né? Olha essa expressão aqui, ó. Para eu achar o P, eu preciso do T. Então, por isso que eu achei o T, tá? Substituí o meu T aqui, ó, aquele 714,3, multipliquei pelo cosseno, que deu 0,7, né? Foi dado ali no exercício, e eu chego que o meu P vale 500. Mateus, foi coincidência ter dado esse 500? Foi coincidência. Tá? Bom, peso, massa vezes gravidade. Se o meu peso é 500 e a gravidade é 10, eu tenho uma massa total a 50 quilos. Então, para que o meu sistema fique parado, para que aquele container fique parado, eu tenho que ter o correspondente a 50 quilos ali dentro. Só que esses 50 quilos, quantos bloquinhos de 15 quilos eu tenho? Fiz a continha, ó. 50 quilos, pessoal, eu preciso de 3,33333 bloquinhos. Pessoal, não existe pedacinho do bloquinho, tudo bem? Então, olha só, se eu colocar menos que 3 bloquinhos, aliás, se eu colocar menos que 3,33 bloquinhos, o meu sistema vai ficar todo paradinho. Por quê? Porque foi assim que eu conduzi o meu exercício. Eu queria descobrir quanto valia o meu peso P, ou seja, quantos bloquinhos eu tinha que ter dentro daquela caixinha para que o meu sistema ficasse parado. Mas a pergunta dele não é essa. A pergunta dele é: quantos bloquinhos, no mínimo, você tem que colocar para que o seu sistema comece a se movimentar e o seu container comece a ser arrastado? Tá? Gente, se com 3,33 o meu sistema fica parado, no mínimo eu preciso ter o quê?
4 bloquinhos para se movimentar. 4 já se move? Já se move. 5 também, 6, 10, quantos forem a mais que 3,33. Mas a quantidade mínima de blocos que eu tenho que colocar são 4 bloquinhos, alternativa D. Então, olha só, é um exercício diferente, por quê? Porque ele traz toda uma problemática em cima dele, né, que faz você pensar a respeito da quantidade de bloquinhos que eu tenho que colocar para que o meu sistema fique parado. Achei essa quantidade de bloquinhos e aí eu penso, olha, se eu colocar um bloquinho a mais do que essa quantidade, eu já vou ter o meu sistema se movimentando, que é o que ele propõe ali no enunciado, a quantidade mínima de bloquinhos para que o seu container comece a entrar em movimento. Beleza? Tudo bem? Mateus, desse exercício, o que é o mais importante? O mais importante é você, na verdade, é claro que a contextualização ela é importante, mas é mais que você entenda aí o equilíbrio de um ponto material, né? Quais são as condições para que um ponto material ele fique em equilíbrio? E a condição mínima, né, é que a força resultante ela tem que ser igual a 0. É isso que é o mais importante dessa questão. Claro que decompor uma força, quebrar uma força também é um procedimento importante aí no exercício, mas para que um ponto material fique, né, em estático, equilíbrio estático, vamos assim dizer, a força resultante sobre ele tem que ser 0. Beleza? Bom, segundo exercício. No segundo exercício, já te falando do terceiro também, nós estamos na nossa aula 2, pessoal, que é a estática de um corpo extenso, né? Lembra que um ponto material é aquele corpo cujas dimensões são desprezíveis. Um corpo extenso, não. O tamanho de um corpo extenso ele é significativo na hora de se resolver um exercício. Tá? Então a historinha conta aí, ó, uma barra homogênea de peso P, 20 newtons, está apoiada nos extremos aí bem indicados, né, distanciados, de 1 metro. A 0,2 metros da extremidade B foi colocado um corpo C de peso também 20 newtons. Então o corpo C pesa 20 newtons, a barra, né, também pesa 20. Determine as intensidades das reações dos apoios A e B sobre a barra. O que eu quero que você entenda? Imagine o seguinte, pessoal. Imagine que esse corpo não esteja sobre a barra. Né? Imagine que eu tenho 2 pontos de apoio e a barra apenas em cima desses 2 pontos de apoio. Como os 2 pontos de apoio estão nas extremidades, você concorda que a barra ela está sendo puxada para baixo com 20 newtons. Gente, para que ela não se mova, esses apoios teriam que fazer uma força para cima também de quanto? De 20 newtons. Como são 2 apoios, eles estão exatamente, né, nas posições simétricas aí em relação à barra, cada apoio teria que fazer quanto? 10 newtons. Mas esse não é o exercício, né? Repare que ele colocou um corpo C mais perto do apoio B. Então, nesse momento, o apoio B ele vai sentir uma força maior. Tudo bem? Como é que eu vou atacar esse exercício? Gente, lembra que eu falei que exercício de estática de corpo extenso é meio que fazer um bolo. A gente tem um passo a passo a ser seguido. E esse passo a passo, ele inicia-se com o desenho de todas as forças atuantes na barra. Então, olha só, vamos lá devagar, tá? Pessoal, primeira força que eu represento é o peso da barra. Lembra que quando a barra é homogênea, o peso a gente desenha lá naquele pontinho que nós chamamos de centro de gravidade, tá? Ou centro de massa nesse caso. O centro de massa e o centro de gravidade, na maioria das vezes, eles são coincidentes. Tudo bem? Desenhei aí a força que a barra está sentindo, né? Do fato daquele corpo estar apoiado aí, né? Na barra, que é o peso do corpo C, e desenhei a força de contato com os 2 apoios, que são as duas normais. Quando vocês aprenderam lei de Newton lá no primeiro ano, vocês aprenderam que toda vez que existe uma força de contato, nós chamamos de força normal. Então eu representei todas as forças na minha barra, e essas forças são 4. São 2 normais dos 2 pontos de apoio, o próprio peso da barra e o peso do corpo está apoiado sobre a barra. Tudo bem?
Bom, o que nós temos que lembrar agora? Para que um corpo extenso fique em equilíbrio, nós temos que garantir agora duas condições, tá? Lembra que no ponto material, uma só, força resultante igual a zero. Quando o nosso corpo é um corpo extenso, duas condições. Quais são elas, gente? Eu vou escrever aqui, mas está escrito ali embaixo, tá? Primeira delas, força resultante igual a zero. E a outra, que o momento resultante também seja igual a zero. Mateus, o que isso significa? Significa que essa barra ela não pode nem subir nem descer e que ela também não pode rotacionar, né? Quando a gente fala de ponto material não faz sentido pensar em rotação. Agora, um corpo extenso faz sentido sim pensar em rotação. Tá? Então, eu escrevi as duas condições. Olha lá embaixo, pessoal. Força resultante igual a zero. Quem é que quer empurrar essa barra para cima? As duas normais. Mas essa barra não se move. Por quê? Porque ela está sendo puxada para baixo. Por quem? Pelos dois pesos. Então, a nossa primeira condição, ó, para que a barra não tenha nenhum movimento de translação é que a minha normal de A mais a normal de B, que é quem empurra a barra para cima, tem que ter o mesmo valor de quem puxa ela para baixo, que é o PB mais o PC. A minha pergunta no exercício é o NA e o NB. Só que com essa condição, pessoal, só eu não consigo achar o valor de NA e NB. Olha aqui em cima, ó. Olha aqui, pessoal. Na primeira equação, NA mais NB igual a 20 mais 20, que é o peso da barra mais o peso do corpo, que dá 40. Mas, gente, quanto vale o NA e o NB? Eu sei que os dois juntos valem 40, mas quanto vale cada um? Eu não sei, tá? O que eu vou fazer para descobrir agora? Eu vou na minha segunda condição. Qual que é a segunda condição, Mateus? Que a força, ou o momento, resultante tem que ser igual a zero, tá? O que é o momento resultante? É a soma de todos os momentos. O momento de uma força, mais da outra, mais da outra, mais da outra, igual a zero. Só que para a gente desenvolver essa expressão, né, essa matemática, nós temos que escolher duas coisas. Primeiro delas, um ponto fixo, que está aqui escolhido. Ó. Eu escolhi o cavalete A como sendo o meu ponto fixo. Tudo bem? E uma outra coisa é um sentido de rotação. Eu estou falando que se alguma dessas forças fizer minha barra girar no sentido horário, o meu momento é positivo. Se alguma dessas forças fizer minha barra girar no sentido anti-horário, o meu momento ele é negativo. Bora lá? Então, ó, estou aqui agora, gente. Eu vou desenvolver essa parte da matemática agora, tá? Mateus, você colocou que o momento de NA é igual a zero. Por que isso? Gente, olha o meu NA. O meu NA está em cima do ponto fixo. Pessoal, quando você tem uma barra presa e você aplica uma força em cima do ponto fixo, você não consegue produzir rotação. Lembra quando eu tentei aí na sala de aula empurrar, abrir e fechar a porta empurrando a dobradiça? Não tinha como ter rotação. Então, forças que estão aplicadas em cima do ponto fixo não têm a capacidade de produzir rotação, né? Então, o momento dessas forças equivale a zero. Tudo bem? Bom, passei para a segunda força, que é o PB. A barra está presa aqui, o PB está ali, ó. Uma força aplicada aqui tem como produzir rotação? Tem. Se ela tem momento. O momento de PB, pessoal, seria positivo ou negativo? Positivo, né? Repare que a força PB faz a barra girar no sentido horário. E aí, como é que nós calculávamos o momento? Eu não sei se você se lembra. O momento de uma força, pessoal, ele era mais ou menos a força multiplicado pela distância. Mateus, que distância é essa? Era a distância da linha de ação da força medida perpendicularmente até o ponto fixo. Tá? Então, olha só, qual é a distância, né, que a minha força PB está lá do ponto fixo? Repare que o PB está no centro da barra, pessoal. Tudo bem? Então, tá atento a esses detalhes, vai ser importante aí pra gente, ok? Tudo bem? Bom, bora lá. Olha só, por que eu escolhi então o sinal positivo? Porque o PB faz a barra girar no sentido horário. E aí o momento é a distância multiplicado pela força. Fui agora para
Terceira força, PC. Pessoal, PC também consegue fazer a barra girar, né? Também no sentido horário. Então, mesma coisa, ó, sinal positivo para o PC e o momento é a distância multiplicado pela força. E por último, o momento de NB. Eu coloquei o sinal negativo porque o NB, ó, a barra está presa aqui. Aqui é o ponto A. O NB está lá do outro lado, fazendo a barra girar no sentido anti-horário. Por isso que negativo, tá? Então, olha só. Negativo aqui. O que nós temos então, pessoal? Nós temos a distância do NB multiplicado pelo NB, que seria a força. Lembra que momento é sempre força vezes distância. Tudo bem? Bom, aplicando a minha matemática, olha só. Momento de NA vale 0. A distância de PB, 0,5. Mateus, por quê? Pessoal, ele falou que a barra inteira tem 1 metro. A força PB está no meio da barra. Qual é a distância do meio da barra até o ponto fixo? Metade da distância da barra, ou seja, meio metro, 0,5. Quanto que vale o PB? PB vale 20. Peso da barra, dado aqui, ó, uma barra de peso, 20 newtons, tá? Bom, distância de PC. Ele me falou que esse camarada aqui, ó, estava a 0,2 metro da extremidade B. Gente, a barra inteira tem 1 metro. Se o peso C está a 0,2 de um lado, para ter 1 metro ele tem que estar a 0,8 do outro. Por isso que eu coloquei esse 0,8 aqui, tá? Multiplicado pelo peso de C, que também vale 20, que ele deu aqui no meu enunciado. Beleza? A distância da normal de B, né, até o ponto fixo é 1 metro, as duas normais estão, né, nos extremos da barra, essa distância é 1 metro, e o NB é o cara que eu quero descobrir. Na verdade, eu quero achar o NA e o NB. Eu vou descobrir o NB agora, tá? Pessoal, 0,5 vezes 20 é 10, 0,8 vezes 20 é 16. Desenvolvendo essa continha, o nosso NB ele vale 26 newtons, tá? Descobri o NB. O que eu faço para descobrir o NA agora? Olha lá, vou voltar lá na nossa primeira equação. Lembra que o NA mais o NB davam 40, né? Se o NB vale 26, o nosso NA vale 14. Gente, será que está coerente esses resultados? Será que está coerente o fato de NB ter dado maior que o NA? Tá, né, gente? Lembra que perto do cavalete B, ó, perto do cavalete B, você tem o corpo C. Com certeza esse camarada aqui ele vai sentir uma força maior que o cavalete A. Porque não tem ninguém aqui, né, empurrando mais essa barra para baixo, né? Então está sim coerente, né, esse resultado. Então o que eu quero que você lembre disso? Estática de corpos tensos geralmente conta a história de uma barra. Como é que a gente começa? Desenha as forças na barra. Escreve lá embaixo as duas condições de equilíbrio. Força resultante igual a 0, momento resultante igual a 0. Tá? O que a gente faz? Vai tentar resolver por uma equação, vai perceber que vai faltar informações. A gente usa a segunda equação, acha uma informação, volta na equação de cima e resolve o nosso exercício. Nós fizemos aí uns 3, 4 exercícios em sala, né, nesse estilinho aí. Tudo bem? O próximo, que é o exercício 3, ó, ele tem o mesmo jeitão. Eu estou investindo nisso, pessoal, né, porque vira e mexe aí, cai alguma coisinha parecida aí nos nossos vestibulares, tá? Vamos lá, exercício 3, ó. A barra homogênea BC da figura tem um peso P de 10 a quinta newtons e o seu comprimento é de 10 metros. O centro de gravidade CG e o ponto de apoio A estão respectivamente a 5 metros e a 2 metros da extremidade da barra. Pessoal, muito importante essa informação, ó. Ele está falando que o centro de gravidade CG, tá, está a 5 metros de distância da extremidade da barra e o cavalete A está a 2 metros de distância, né, da extremidade da barra. Tudo bem?
qual é, em newtons, o peso de um corpo X que deve ser suspenso no ponto B para manter a barra em equilíbrio na posição horizontal. Gente, eu comecei do mesmo jeito que eu comecei o exercício anterior. Eu desenhei todas as forças que estão atuando aí na minha barra, né? Então, o que nós temos aí atuando na nossa barra? Nós temos o peso da barra, lá no centro de gravidade, nós temos um ponto de apoio, e lembra que ponto de apoio nós temos uma força chamada normal, e eu tenho um objeto pendurado que puxa essa barra através do seu peso, que eu estou chamando de Px. Tudo bem? Para garantir que essa barra fique em equilíbrio, as minhas duas condições. Olha lá a primeira condição, força resultante igual a zero. Garantir que essa barra não vai ter movimento de translação. Ela não pode subir e nem descer. Para que ela não suba e nem desça, a normal, né, força única para cima, tem que ser igual à soma dessas duas forças para baixo, que é o PB e o PX. E a segunda condição é que o momento resultante tem que ser igual a zero. Ou seja, eu tenho que garantir que essa barra ela não pode rotacionar, tá? Gente, da minha primeira equação, eu não consigo descobrir o que eu preciso, né? Matheus, o que ele quer descobrir mesmo? Ele quer descobrir o Px. Ó, pessoal, eu não consigo descobrir o Px, tá? Porque eu não tenho nem a normal e nem o Px. Não dá para, através dessa expressão, achar o valor de Px. Aí eu vou para a minha segunda equação, que é a do momento resultante. Só que para eu desenvolver essa equação aqui, ó, eu preciso de duas informações, do meu ponto fixo e eu preciso de um sentido de rotação. Tudo bem? Eu escolhi o meu ponto fixo em cima da força normal. Por isso que você está vendo que o momento da normal ele vale zero. Pessoal, força aplicada em cima do ponto fixo não tem como produzir rotação, tá? Bom, aí lembra que o momento, vou escrever aqui de novo, ó, momento de uma força é mais ou menos a força vezes a distância. Que distância é essa? É a distância da linha de ação da força medida perpendicularmente até o ponto fixo. Tá? Então, vamos lá na figura. Ó. Eu quero achar o momento agora de Px. Qual é a distância de Px? A distância de Px é essa distância aqui, ó. E eu tenho ela na figura ali de cima. Tudo bem? Vezes o Px, que é o que eu quero descobrir. Distância vezes força. Negativo porque, olha só, pessoal, o Px faz a barra girar no sentido anti-horário. E eu falei que anti-horário é negativo. Se o horário é positivo, anti-horário é negativo, tá? Já o PB, ó, ele tem um momento o quê? Positivo, porque o PB faz a barra girar no sentido horário, que eu indiquei como positivo. Legal? Bom, bora lá. Pessoal, a distância do PBx vale 2. Olha aqui em cima, ó. Essa distância vale 2. O Px eu quero descobrir, é a minha incógnita, tá? A distância de PB vale 3. Matheus, não vale 5? Não, gente. 5 é toda essa distância, né? A distância do PB é essa distância aqui, ó. Tudo bem? Quanto que mede essa distância? Horas. Se tudo isso daqui vale 5, daqui até aqui é 2, esse pedacinho então vale 3. Beleza? Cuidado, hein? Eu tenho que estar atento a essas distâncias, tá? E aí, o meu PB foi dado lá no enunciado, ó, o PB aqui, ó, o peso da barra, ó, 10 a quinta newtons. Fazendo a nossa continha, o nosso Px, ele vale 1,5 vezes 10 a quinta, tá? Ele não me pediu, mas eu resolvi achar normal, a força no cavalete. E aí eu fui lá na minha primeira expressão, né? A normal é o PB mais o Px, 10 a quinta mais 1,5 vezes 10 a quinta, 2,5 vezes 10 a quinta. Mas a resposta do exercício é isso daqui, pessoal. Ele pediu apenas o Px, tá? Repare que o exercício 3 e o exercício 2, gente, são muito parecidos, né? O que muda aí é um desenho de uma força, o sinal de um ou outro detalhe, mas a ideia, a estrutura é basicamente a mesma. Beleza?
Bom, e agora os últimos dois exercícios, o 4 e 5, que foram exercícios da nossa última teoria, né? Da parte de hidrostática, onde nós falamos de pressão e onde nós falamos de densidade. Bora lá. Uma força de intensidade 2 newtons é aplicada perpendicularmente a uma superfície por meio de um pino de 1 milímetro quadrado de área. Determine a pressão em newton por metro quadrado que o pino exerce sobre a superfície. Então você tem uma superfície, você tem um pino, tá? E esse pino, ele faz uma força de 2 newtons e a areazinha dele é de 1 milímetro quadrado. Ele quer a pressão. Então, vamos lá, né? Vamos lá desenvolver. A nossa força, então, ó, 2 newtons. O newton está compatível com o newton aqui que ele quer, só que a área está em milímetro quadrado, ele quer em metro quadrado. Pessoal, como é que eu vou transformar milímetro quadrado em metro quadrado? Olha só, eu sei que 1 milímetro ele vale 10 a menos 3 metros. Quando eu vou de milímetro para metro, eu divido por 1000, eu divido por 10 a terceira, ou multiplico por 10 a menos 3. Né? Lembra que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa. Então, o meu milímetro ele vale 10 a menos 3 metros. E aí a gente faz aquela jogadinha, aquela regrinha de potência, né? O que a gente faz com os dois expoentes? A gente multiplica. Então, 1 milímetro quadrado é 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Agora eu vou aplicar na minha formulinha, né? A formulinha ali importante, pressão igual a força sobre área, a força foi dada, a área eu transformei no que eu queria, a minha pressão, então, 2 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. Repare que eu peguei essa potência de 10, ó, e joguei ela para cima. Quando a gente inverte uma potência de 10, inverte um número numa fração, né, de numerador para denominador ou vice-versa, a gente inverte o sinal do expoente. Tá? Então, uma questãozinha tranquila, onde o desafio, na verdade, era fazer essa transformação de milímetro quadrado para metro quadrado. Beleza? Última questão aí, pessoal. Uma questão de densidade para a gente finalizar. Um objeto feito de ouro maciço tem 500 gramas de massa e 25 centímetros cúbicos de volume. Determine a densidade do objeto, né, e a massa específica do ouro em gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico. Tá? Pessoal, quando você tem um objeto maciço, densidade e massa específica representam exatamente a mesma coisa, são sinônimos aí, ok? Então, achar a densidade e a massa específica, você estaria achando a mesma coisa. Só que repare que ele pediu 2 unidades, né? Eu vou trabalhar a primeira aqui, ó, que eu fiz até aqui para vocês, ó, a minha formulinha em gramas por centímetro cúbico. Repare que eu não vou precisar transformar nada, né, porque ele me deu a massa em gramas e me deu o volume em centímetros cúbicos. 500 por 25 me daria uma densidade de 20 gramas por centímetro cúbico. Só que agora, quando eu quero ir para quilograma por metro cúbico, eu vou ter que estar atento. Primeiro, transformar de grama para quilograma não é difícil, né? 500 gramas, pessoal, meio quilo, 0,5 quilogramas. Agora, transformar de centímetro cúbico para metro cúbico é um pouquinho mais chato. E aí eu vou usar a mesma linha de raciocínio que eu tive no exemplo 4. Olha só, foca só o centímetro. Pessoal, quando a gente vai de centímetro para metro, a gente divide por 100 ou a gente multiplica por 10 a menos 2. Só que eu não estou indo de centímetro para metro, eu estou indo de centímetro cúbico para metro cúbico. Então eu tenho que pegar esse 10 a menos 2 e elevar ao cubo também, tá? Mesma continha, ó, multiplicação aí, né, dos expoentes. Então, 25 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Beleza? E agora eu vou de novo usar a formulinha de densidade. Olha lá, densidade massa por volume. A minha massa agora é meio quilo, o meu volume 25 vezes 10 a menos 6. Pessoal, 0,5 dividido por 25, 0,02. E eu vou pegar essa minha potência de 10 e vou jogar ela para cima, invertendo o sinal do expoente.
O expoente aqui se tornou positivo. E aí eu escrevi desse jeito, ó, 0,02 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 20 vezes 10 à terceira. Por quê? Porque eu quero te mostrar uma propriedade. Que conta que nós fizemos daqui para cá, ó, de grama por centímetro cúbico para quilograma para metro cúbico, a gente simplesmente colocou um 10 à terceira do lado. Então eu queria falar a respeito dessa regrinha aqui, pessoal. Olha só. Sempre que a gente está em grama por centímetro cúbico e quer ir para quilograma por metro cúbico, a gente multiplica por 1000. A gente multiplica por 10 à terceira. Lembra que quilograma por metro cúbico é a unidade de densidade no sistema internacional. Grama por centímetro cúbico não, tá? Agora, quando eu quero ir de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu vou dividir por 1000. Né? Ou eu poderia multiplicar por 10 a menos 3 também. Né? Lembra que dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Beleza? Então a formulinha de densidade aí, na verdade, nem era o tchan do exercício. O tchan do exercício era, na verdade, essas transformações aí de unidades, né, que se a gente não soubesse fazer, provavelmente a gente iria errar o exercício. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham resolvido aí os exercícios, que vocês tenham acertado. E qualquer dúvida aí, né, pode chamar, pode gritar aí que a gente esclarece alguma coisa. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.